Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Levanta a mão aí para eu ver quem que já está online. E aí, como que vocês estão aí na quarentena? Traz aqui, compartilha aqui com a gente como é que tá a realidade de vocês. Vocês voltaram a trabalhar? Alguns já estavam, né? Nem pararam. Conta aí como que tá a casa. O pessoal aí tá nervoso. Vocês estão achando que a quarentena tá deixando a família mais sensível emocionalmente? Como vocês estão emocionalmente? Conta aí, traz um retorno aqui para a gente conversar um pouquinho aí, geral, como que tá os lares. Os novos que entraram, se quiser se apresentar para a gente conhecer, alguns eu conheço, outros não. Se quiser se apresentar, falar a cidade, o que que faz, contar um pouquinho aí da história, fique à vontade, viu? Fique livre para se apresentar e para fazer algum comentário relacionando com as pessoas mesmo por telefone, por WhatsApp, tá todo mundo assim muito sensível, né? Você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você fala, porque as pessoas estão com tá ficando com a cabeça ruim já, eu acho, nessa situação toda, muita preocupação, né? Então eu já tenho percebido assim que o clima tá diferente. Sabe, eu tenho visto assim os noticiários. Falar pra você que eu acompanho todo dia é mentira, mas assim, às vezes eu tô ali passando o Face, aqui de Jundiaí mesmo, da nossa região, tô vendo que tem aumentado muito os casos de agressão, mortes, né? As desavenças mesmo. E aqui nem eu tava dizendo assim, tô percebendo que as pessoas estão mais sensíveis, né? Então o que acontece? Às vezes você vai discutir com alguém algum assunto, a pessoa não entende o que você fala, ela tá distorcendo o que você fala, porque ela já não entende, assim, as pessoas perderam assim a sensibilidade, porque realmente tá muito difícil, tá um peso muito grande. E, sabe, imagina depois que voltar. E era isso que eu queria trazer hoje para vocês, porque assim, a gente acha que agora tá difícil, né? Mas como vocês acham que vai ser depois o retorno? Vocês acham que vai voltar tudo ao normal? Qual a opinião de vocês sobre isso? Obrigada pelo carinho, que bom, né, que o grupo tem te ajudado a se desenvolver. E isso é o poder de Deus, né, gente? O poder da oração, as mudanças das nossas atitudes, muitas vezes, a nossa forma de pensar diferente, vai fazendo com que a gente enxergue as coisas mais leve, aquilo que a gente tem trabalhado aqui, né? Empatia, se colocar um pouco assim no lugar do outro. Isso ajuda bastante, né? E o desenvolvimento, ele é assim, cada dia você sobe um degrau. Não é porque você aprendeu que é empatia, por exemplo, que amanhã você vai ter empatia e pronto. Não, é um desenvolvimento, é um processo. Então, você, até nos erros, né? Você aprende, né? Justamente nos erros que você fala, poxa, nessa situação aqui eu precisava ter ajuda diferente. Então, isso é o desenvolvimento, né? Então, esse resultado aí que você teve é um resultado de um trabalho seu de mudança de atitude, mudança de pensamento e atitude de orar, de apresentar diante de Deus e a ação de Deus sobre essas vidas, né? Sobre esse local, né? Tudo isso aí é bênção de Deus mesmo. Então, Fabiola, eu acho que você fez certinho, sabe? Eu acho que você não, na minha opinião, né? Não tem que ficar carregando esse peso, né? Assim, suas crianças são inteligentes, você tá trabalhando pra caramba, não tá faltando nada pra eles, né? Você é uma mãezona, sabe? Se não dá, sabe? Deixa eles um pouco. Se você conseguir colocar um videozinho, tem bastante professor agora colocando vídeos que ensina. Então, assim, de repente, só de você colocar alguma coisa ali já vai ajudar eles também. Criança aprende muito no lúdico, né? Às vezes a gente pensa ali que aquele ensino é daquela forma, mas tem outras formas de ensinar,
sabe? Eu acho que o que é importante é você ter momentos com eles. Então, assim, todo dia, né? Aqui já fica para todas as mães e pais, né? Que a gente tem homens agora no grupo também. É importante brincar com as crianças. Todos os dias nós temos que sentar um pouquinho e brincar com as crianças, contar uma história, um brinquedo, alguma coisa, um faz de conta, alguma coisinha tem que ser feita. É importante esse relacionamento do brincar. É isso que vai ser importante para eles nesse momento. Então, assim, você já identificou que essa rotina não tá legal, organiza a sua rotina e nessa organização você coloca um tempinho para você brincar com eles, um tempo de qualidade, onde você vai estar você e eles, sabe? Sem interferências externas, sem televisão, sem celular, aquele momento que vai ser só vocês mesmos. Pode ser 15 minutos, 20 minutos, o importante é vocês fazerem isso juntos. Isso eu acho que não pode faltar. É muito importante, assim, esse tempo com a família, né? Quem não tem filho, manter um relacionamento com o pai, de repente, né? Se é de menor, mora com o pai, né? Ter uma conversa, né? Que nem se eu tenho filho adolescente, então fica trancado lá no quarto. Ai, toda hora tem que puxar, né? Porque senão fica trancado para eles mesmos já faz o isolamento social deles. Então, assim, é importante a gente ter esse relacionamento com a família, né? E assim, eu acho que extremamente importante nesse momento a gente se desenvolver. Então eu penso assim que o grupo ajuda bastante por isso. A gente trabalha aqui desenvolvimento, né? E se a gente aproveitar esse momento para ser melhor, né, para se transformar, depois que passar esse período de isolamento, nós vamos ser outras pessoas, vai ser um novo eu. Assim como o mundo não vai ser mais o mesmo. E vai ter sim pessoas que estão querendo se desenvolver, que se desenvolveram durante a quarentena e realmente vão ser outras para o bem, mas vão ter outras que vão estar mentalmente doentes, destruídas, falidas. E isso pode aumentar ainda mais o nível de agressividade, de morte, de depressão, de suicídio. Então, eu queria até trazer isso para vocês. O que vocês estão fazendo nesse momento para vocês se desenvolverem? Aqui a gente traz alguns modelos, algumas técnicas para que vocês melhorem o desenvolvimento, né? Aquela questão do autocontrole, do autoconhecimento. Se vocês conseguirem ir aplicando isso na vida de vocês, vocês já estão trabalhando para esse desenvolvimento de vocês. Agora, se nessa quarentena a gente não fizer nada, a gente só comer, né? Que é muito gostoso. Eu gosto muito. Deitar no sofá e assistir uma Netflix vai ser relaxante, vai ser gostosinho, mas assim, o que isso vai acrescentar para o nosso desenvolvimento? Então, essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Eu sei que tem gente aí que está trabalhando uma loucura, mas existem várias formas de se desenvolver, né? Quem não está trabalhando, que nem para mim, nesse momento, né? Tô com as crianças em casa, tá? Eu falei para vocês a minha realidade. Nesse momento, como eu faço faculdade, eu tô aqui estudando bastante as coisas da faculdade. Aí eu busco a palavra de Deus. Aprendi, gente, a fazer atividade física, porque eu não conseguia manter uma rotina de atividade física, sabe? E agora eu faço todo dia. Eu tava vendo ali, já tô na 5ª semana que eu tô fazendo todos os dias. E isso para mim é uma mudança de estilo de vida. Então eu acredito que depois de todos esses dias fazendo, eu não vou mais voltar ao que eu era antes, a ser uma pessoa sedentária. Então agora, veja bem, eu já não sou mais uma pessoa sedentária. Eu estou buscando conhecimento de todas as áreas. Eu estou tentando desenvolver aquilo que a gente conversou na semana passada, as pessoas tóxicas. Eu estou eliminando aquilo que me faz mal, né? Então, assim, tudo isso é um trabalhar.
é um trabalhar para a gente melhorar. Então, isso que eu queria trazer para vocês refletirem se vocês estão caminhando, se vocês estão progredindo, ou se vocês estão somente temerosos e paralisados diante dessa pandemia. Porque agora é o momento da gente ocupar a nossa mente para se desenvolver, né? Lembra que nós conversamos que o que é possível a gente faz e o que é impossível Deus faz, né? Então, por exemplo, eu não posso controlar nesse momento, talvez, a entrada de dinheiro, porque às vezes eu não estou trabalhando, ou eu fui mandada embora, né? Tantas situações. Mas eu posso organizar as minhas finanças, né? Eu não posso controlar a pandemia, mas eu posso controlar as minhas atitudes durante essa pandemia. Eu posso me desenvolver durante essa pandemia, né? Então, nesse momento, é um momento de você se desenvolver, cuidar da sua saúde, preparar uma alimentação mais balanceada, fazer uma atividade física, tomar mais água, né? Organizar a sua casa, onde você mora e a sua casa interior. Organizar os seus pensamentos, organizar a forma como você está vivendo. De repente, sentar com a família, fazer uma planilha para dividir as tarefas. De repente, você está se sentindo sobrecarregada e você pode estar organizando isso, né? Senta com a família, conversa. Você tem que se ocupar, Thomas. Você vai ter que criar um projeto, pensar no seu futuro. Faz seu projeto de vida. Você é super novo. O que você pensa de profissão? O que você pensa no seu futuro? Vai pensando sobre isso, quem você é e aonde, aliás, quem você é e quem você quer ser, aonde você está e aonde você quer chegar, você tem que traçar metas. Então, nesse tempo, o que você vai fazer? Você vai planejar, você vai pensar aonde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar lá. Então, estuda, sabe? Estuda aquilo que você quer ser. Primeiro, se você já sabe o que é, estuda na área que você pretende. Se você não sabe ainda que profissão seguir, o que fazer, é o momento de pensar sobre isso, né? Buscar informações a respeito disso, né? Então a internet aí tá cheia de coisa para isso. Então você tem que ocupar a sua mente com coisas saudáveis, sabe? O estudo é o melhor, o conhecimento é o melhor de tudo, né? Então acho que esse momento é esse momento de você se dedicar a alguma coisa, a alguma causa, fazer um projeto, fazer um planejamento, né? Para que seja mais leve isso para você. Oi, boa noite, grupo, boa noite, Mariana. Eu estou lendo sobre essa dificuldade que os pais estão tendo para orientar os filhos com esse novo EAD, porque o EAD até então era somente para os adultos, para as faculdades, e hoje ela está integrando do ensino básico ao ensino médio. E tem questões que precisam ser levantadas com a escola, com esse planejamento com os educadores. Eu falei numa live essa semana no Instagram, falando sobre o EAD hoje, nesse momento da pandemia, nesse momento onde o caos está instalado, onde ninguém esperava que isso pudesse acontecer e que os educadores precisam rever esse planejamento. Os pais devem conversar com os educadores para diminuir a quantidade. Não sei se vocês viram uma live que a Luana Piovani postou no Instagram e eu também li essa carta de uma psicóloga que mora em Portugal, tem um filho e ela não deu conta, ela não estava dando conta. O que ela fez? Eu estou fazendo uma síntese. Ela rasgou todo o conteúdo
e tomou a atitude de tirar o filho do colégio e trancar a matrícula só para o próximo ano. Porque nós estamos vivendo num luto. E luto não é somente quando existe morte, falecimento. O país está passando por um luto, as famílias estão enlutadas. A ideia que eu dei no Instagram e que a maioria gostou, até tinha diretores de colégio, é pegar esse momento do coronavírus e fazer um projeto de pesquisa para as crianças pequenas até o ensino médio. Por exemplo, uma criança pequena, trabalhar com massinha, os pais ajudando, pesquisando junto o que é o coronavírus, pegando a massinha, desenhando e colocando aqueles espinzinhos, tipo, né, do corona. Quando chega na educação básica, ensino médio, deve-se fazer um projeto de pesquisa que vai abranger ali a matemática, a química, a física, a história, português, na hora de escrever, o professor vai corrigir os erros de português. Então, tem a geografia, de onde veio esse vírus, pode trabalhar o meio ambiente, a sustentabilidade, a mobilidade urbana. Sim, eu vejo isso assim, que é uma dificuldade que todos estão passando, né? Então, assim, não vai ser o filho de vocês que estão passando por isso, é todo mundo. Então, eles vão ter que rever, eles vão ter que fazer as coisas de outra forma, entendeu? Porque assim não vai ficar assim. Então, entendam que não é só na casa de vocês, tá todo mundo passando por isso. Então, assim. Gente, vai dar tudo certo. Vamos seguir aí a orientação de quem entende. A Kátia falou que vai fazer uma live, né? Eu pedi para ela colocar o link aqui, acho que é no Instagram, né? Kátia pode pôr aqui a foto do evento, até tinha compartilhado no meu Face, para ajudar, né? Então, nesse momento, a gente tem que buscar ajuda com aquilo que a gente não sabe lidar sozinho, porque realmente ninguém nem não sabe mesmo, né? Porque é algo novo. Então, quem já está aí especializado já vai ter uma bagagem que vai orientar e ajudar a gente. É muito difícil mesmo a gente ensinar. Eu vejo uma dificuldade também, porque na época que a gente estudava era de uma forma e agora tudo mudou. Eu lembro quando eu ia ensinar o Gustavo, eu falava, meu Deus, mas parece que o resultado dava o mesmo, mas era tudo diferente, eu não conseguia ensinar o caminho para ele, né? Então é bem difícil mesmo. Então, assim, faz o seu melhor, busca informação e paciência que vai dar tudo certo. Vocês precisam ter uma comunicação mais assertiva com os educadores, com os diretores, nesse grupo de mães que vocês têm, e dizer, olha, vamos mudar esse planejamento. Nós não sabemos quando a aula vai voltar, vai ter o retorno. Será que as crianças estão aprendendo ou a família está toda entrando no estresse? Porque a criança também, ela sabe que elas estão vivenciando uma situação difícil, elas também têm depressão, elas também têm suas dificuldades para aprender, os pais também têm. Então, por que não fazer uma proposta lúdica, um processo lúdico com essas crianças? Seria muito mais viável. Eu tenho falado isso, uma diretora gostou, outra diretora também. Tem escolas trabalhando o tema atual. O tema atual, você pode trabalhar matemática, você pode trabalhar geografia. O que adianta correr atrás de notas boas? Eu penso o seguinte, quando eu cheguei na faculdade, todas aquelas minhas notas do ensino fundamental, do ensino médio, não valeram muito. O que passou a contar foi minhas notas na universidade para o meu trabalho, no meu histórico escolar da faculdade, né? Histórico da universidade, para colocar emprego. E mesmo assim, não foi muito utilizado. São as experiências. O que esses educadores precisam passar a fazer é ouvir os pais. Porque quando se encaminha conteúdos online, do outro lado, o professor não sabe quem são e que sofrimento está essa família. Pais depressivos, mães depressivas, crianças com TDAH, crianças com dislexia, crianças com síndrome, pais com TDAH. Então, o que eles não estão sabendo colocar isso na prática. Então, eu tenho feito live para ajudar. Antes de ontem eu fiz também uma sozinha. Aí pediram
solicitação para entrar no Instagram, eu deixei e ali foi um bate-papo muito bacana. Então eu poderia fazer um bate-papo com vocês, independente da live de sábado. Conversar com vocês fazendo pergunta e eu vou orientando. O principal que vocês devem fazer é conversar com os educadores, contar dos seus conflitos, conversar com os pais e mudar esse processo pedagógico. A maioria das mães, inclusive a minha filha, tirou meu neto da escola só ano que vem. Não dá. Nesse momento não está dando. Na verdade, era para ser um ensino lúdico, não ficar entregando conteúdo pronto. O importante é saber, a criança, ela está numa interseção no meio entre a escola e os pais. E esse mundo que está em volta dela, as pessoas estão em sofrimento. Então, os educadores, a escola e o MEC precisam rever esse conceito. Olha, acho que para a gente lidar bem com isso é entender o que a gente pode fazer nesse momento, né? O que é possível eu fazer, né? E o que não é possível, entregar mesmo na mão de Deus, né? Igual a Fabiola comentou, né? Ter essa consciência mesmo de que, né, tem coisa que não dá, né? Tem coisa que não dá. Então, assim, tudo que vocês fizerem, vão apresentando diante de Deus as suas dificuldades, né? No momento das orações, você vai apresentando: Senhor, estou vivendo esse momento. E nessa situação aqui eu não estou conseguindo lidar, eu consigo até aqui. Então eu preciso que o Senhor entre com o sobrenatural, né? De repente a gente consegue uma estratégia diferente porque a gente apresentou diante de Deus e Deus entrou na nossa mente para dar aquela estratégia, entende? Faça a sua parte. Pesquise, tente ajudar o filho de vocês, né? Paciência, porque para eles também não tá fácil, mas peça esse socorro a Deus, né? Que Ele está para fazer as coisas impossíveis e a gente tem que fazer o possível. Então se apegue nisso, porque não dá para fazer o impossível, isso só cabe a Deus. Converse com os educadores, conte, fale sobre seus problemas emocionais. Estamos todos nessa. Se eu tenho filho agora, eu ia correr e falar: olha, meu filho não vai fazer esse planejamento. Nós vamos trabalhar, sim, matemática, português, com pesquisa nesse momento do corona. Agora, esse conteúdo aí é impossível. As crianças não estão preparadas, a família não está preparada, nem todo mundo tem uma internet. Então, o que os pais têm que fazer é tomar atitude assertiva, de comunicar bem e ir lá conversar, mesmo online. Chamar o diretor, chamar e dizer: olha, não dá, então eu vou trancar a matrícula do meu filho, a coisa não está caminhando. Olha só, assim, é uma psicóloga lá em Portugal, num país avançado, tomou essa atitude. Tem muitas mães tomando a mesma atitude. Quando as mães começam a tomar atitude, a escola ela é totalmente dependente de vocês. Se for pública, tudo bem, mas se for particular, vocês pagam e eles não vão querer perder um aluno, né? Porque, na verdade, numa escola particular, o que vale é o dinheiro, não é somente o aluno, não, amiga. Eu trabalho em escola privada e eu sei como é que é isso. Não estou desanimando, eu só estou falando que vocês precisam conversar com esses professores e dizer: olha, não está dando. Aqui eu paro, não está dando. Está estressando a minha família, porque a escola ela não pode ser um divisor de família, ela tem que ser um construtor. Pessoal, mudando aqui um pouquinho o foco agora, eu queria saber se vocês conseguiram fazer aqueles exercícios lá de identificar as pessoas que fazem bem para vocês, as pessoas que não fazem tão bem. Vocês conseguiram fazer os exercícios? Foi fácil identificar? Identificaram pessoas que vocês querem, né, dar uma distância? Como é que foi esse processo aí? Vocês conseguiram fazer? Dá um retorno para mim, por favor. É importante, né, fazer essa análise, né? Para a gente saber se de repente não tem que ir se afastando de algumas pessoas e colocando outras que, na verdade, a gente até tem contato,
mas que estão um pouco mais distantes. Então, meio que mudar as posições ali, né? Colocar aquelas que nos fazem bem mais perto, né? E tirar dentro do possível aquelas que não nos fazem tão bem assim. Isso também é uma questão de organização, né? Você vê que a gente tem que organizar todas as áreas da nossa vida, né? Organizar tudo, desde a nossa casa mesmo, sabe? Às vezes uma gaveta, né? Até as pessoas que passam pela nossa vida, tudo isso é importante. Né? Nada disso é uma bobagem, a gente não pode deixar de lado, e às vezes a gente só deixa a vida levar. Então, assim, tudo tem que ser pensado, né? Quem passa pela sua vida, né, tem que ser importante, tem que ser impactante, tem que fazer diferença na sua vida, tem que te trazer paz, tem que te trazer alegria, né? Ajudar, contribuir para essa sua felicidade. Tá em Salmo 139. Eu vou estar colocando. Gostaria que vocês lessem depois com calma, para vocês refletir, analisar sobre esse salmo, que ele é muito lindo, né? Ele fala o quanto Deus nos conhece. Então, falando, como a gente estava falando assim, sempre de autoconhecimento, de saber os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, né? Para que a gente possa se desenvolver. Quem conhece a gente melhor do que a gente é o nosso Criador. Né? E o Salmo 139, ele fala exatamente isso, que o Senhor, ele nos sonda, ele nos conhece, ele conhece o nosso andar, o nosso deitar, que antes que a gente fale, ele já sabe, ele já te conhece, né? Então eu achei muito lindo esse Salmo, pensando no autoconhecimento, e eu quis trazer esse Salmo para vocês, que para vocês se conhecerem, lá na essência de vocês, porque a gente vai vivendo e a gente vai se mutando, né? Se transformando, às vezes, até numa pessoa que às vezes a gente mesmo não é legal, né? Falando lá das pessoas tóxicas, às vezes a gente mesmo pode ter sido tóxico para alguém, pode estar ainda sendo tóxico para alguém em algum momento, porque a gente vai melhorando, mas a gente não é perfeito, né? Então, para que a gente possa olhar para nós mesmos, identificar quem nós somos na nossa essência, nada melhor do que buscar o nosso Criador, do que buscar aquele que nos formou lá no ventre da nossa mãe, né? Ele vai saber tudo sobre você. Então, quando você se encontrar com ele, você também se encontra. Então, hoje eu queria deixar esse versículo para vocês. Eu vou encaminhar aqui, que eu copiei e eu vou colar aqui, para vocês analisarem. Depois também peguem a Bíblia de vocês. Ele não é tão grande não, mas assim, para a gente ler aqui não vai dar. Mas leiam, porque vai ser muito importante nessa sua busca de autoconhecimento, conhecer o seu Criador.